Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Talvez esse seja um dos maiores estudos reveladores que eu tenho postado na internet, porque é um estudo inédito e vai assombrar muitas pessoas que vivem na base da ignorância. Vou falar sobre o que nunca ninguém falou até hoje. E o título vocês estão vendo aí. Quem é o pai da mentira? Vamos fazer juntos uma análise de uma frase que está na Brit Hadashah, em Yahuana 8:44, que diz que o diabo é pai da mentira. Para leigos, ignorantes dos idiomas originais das Escrituras, esse pseudo-diabo é uma verdade indubitável, pois, sendo ignorante, lê como se fosse uma verdade falada pelo Mestre. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A partir daqui pegamos os romanos na mentira. Eles colocaram palavras na boca do mestre, o que jamais o mestre diria. É claro que o mestre Yahushua teria vacilado ao dizer que o diabo foi homicida desde o princípio. Para quem conhece o Gênesis, sabe que o primeiro registro de homicídio na terra não veio do suposto diabo, mas de Caim. Então, como ele diria que o diabo foi homicida desde o princípio, se a primeira manifestação de homicídio veio do filho de Adão? Nesse caso, o mestre teria levantado um falso testemunho contra o suposto diabo. Meus amigos, o meu intuito nesse estudo é provar para o mundo religioso que o Messias nunca falou de nenhum diabo em João capítulo 8:44. Não se espante, eu vou explicar tudo. Para quem ama a verdade, vai me ouvir agora. A mais pura e genuína verdade doa a quem doer. É mentira dos romanos, pois diabo é um vocábulo grego que veio a ser inserido nas escrituras no quarto século. Essa expressão foi inserida na Vulgata Latina pelos tradutores pagãos. As pessoas que conhecem a etimologia das palavras sabem que diabolos nunca significou um ser pessoal. Diabolos do grego é uma palavra que inspira ódio, inveja, maledicência e calúnia. Por exemplo, no sentido original grego, um homem maldizente, caluniador, é um portador de diabolos, porém o indivíduo não é um diabolos. Ele é condutor de diabolos, que significa essas péssimas qualidades do mal. Em português, um homem infiel, traidor, leviano e mau caráter é um portador de uma qualidade chamada perfídia, que o faz ser chamado de pérfido. Mas o indivíduo é um condutor da má qualidade perfídia, porém ele não é uma perfídia, como se fosse um ser pessoal. Assim como o diabo é sinônimo de qualidade do mal e não um ser chamado diabolo, ou seja, diabolos. A partir daí se criou o pseudo-ser cognominado de diabo, uma mentira maldosa que perdura até hoje. E ainda falsificaram o texto sagrado para confirmar suas crendices. Diabo é apenas
mais uma das invenções dos gregos, acrescentando seu acervo de deuses da mitologia, e os cristãos estúpidos engoliram isso numa boa. Todos vivem hoje essa utopia fantástica da mitologia grega, sabendo que jamais o Messias disse aos fariseus: vós sois filhos do diabo. Grandes contradições. Gregos e católicos romanos apologistas da mitologia fizeram a consubstanciação dos dois termos diabolos grego e satã hebraico para dizerem que se trata da mesma personificação do mal. Eles mesmos chamaram-no de diabo e Satanás. Mas para quem conhece as etimologias das palavras, não se deixe levar por eles. Certamente entenderá que há diferença literal dos sinais qualitativos de diabolos e Satã. Diabolos é sinônimo de ódio, inveja, maledicência e calúnia, isso é em grego, enquanto que Satã em hebraico traz apenas o sentido de adversário. Portanto, misturar esses dois termos e qualificá-los como a personificação de um ser espiritual é muito falta de honestidade dos tradutores e muita falta de sabedoria e responsabilidade por parte dos acolhedores desse grande malogro inventado. Então, quem é mesmo o pai da mentira? Vamos desvendar esse segredo agora. Quem poderia ser o pai da mentira senão o Criador de todas as coisas que há no céu e na terra? Pois se descobrimos que o diabo como pessoa não existe e que Satã também como pessoa não existe e que os termos etimológicos são apenas sinônimos que representam as reações opositivas dentro de cada mente humana, só vai sobrar para o Criador dos céus e da terra. Gente, abram os olhos. A mitologia deturpou o coração de todas as religiões da terra. Se vocês querem viver em paz com vossas consciências, esqueçam o que vocês leram. O diabo é o pai da mentira, pois a mentira não é uma coisa inventada por alguém, no caso, diabo, para prejudicar alguém, por exemplo, Adão e Eva. Mas a mentira é um elemento da criação divina para contribuir no processo normativo da humanidade. A mentira e a verdade são irmãs. Uma precisa da presença da outra para serem discernidas. É como luz e trevas. Ninguém vive sem luz, mas também não se vive sem as trevas. Luzes e trevas são fenômenos da criação. Trevas e luzes fazem parte do nosso cosmos físico e metafísico. Agora veja uma observação muito importante. Para quem achar estranho ouvir dizer que o pai da mentira é Deus, o Criador, por julgar que o Altíssimo não poderia estar associado a uma causa de origem do mal segundo as suposições do Éden, eu pergunto: se você acha que a mentira é uma coisa muito má e não combinaria em ser o criador autor dela, o que você acha de quem projetou a serpente Naja, cujas presas é de 1,3 centímetros? Sua picada libera uma dose enorme de até 7 milímetros de veneno e mata qualquer um ser humano em até 15 minutos. Você não acha que o criador dessa serpente maligna não criaria também a mentira? Você sabia que o mesmo veneno da serpente serve para curar ao que foi picado por ela? Acho que você entenderá melhor o meu raciocínio. A mentira salva e mata também. Só depende de quem faz uso dela. Só há um Criador, meu amigo.
Ele é o Altíssimo, o Deus de Israel. Ele é o autor da vida e da morte, da luz e das trevas, do bem e do mal, do veneno e do antídoto, da verdade e da mentira. Sigamos mais uma importante observação. Digamos que essa história de diabo, pai da mentira, fosse verdade. Que conivência teria o Criador com esse ser supostamente maldito? O Criador seria amigo do dito cujo e apropriaria-se de sua invenção para proteger seus servos, salvando-os da morte? Vejam que o Altíssimo usa a mentira para salvar os seus servos. O profeta Samuel devia ungir Davi, rei de Israel, mas temia a Saul. Então o Senhor o mandou dizendo assim. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 1 e 2 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Sabe o que disse Samuel? Samuel, porém, disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo uma bezerra. E dize: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Pergunto: Samuel foi a Belém para ungir Davi ou fazer sacrifício de animal? Claro que o sacrifício foi só um pretexto para poder salvar da morte o profeta Samuel. Convenhamos, vocês acham que se houvesse esse pseudo-ser do mal, pai da mentira, o cognominado Diabo ou Satanás, o Deus eterno iria concordar em apropriar-se de mentiras para salvar o seu profeta, sabendo que o inventor da mentira era o seu inimigo? Vou provar para o mundo religioso que o Eterno usa a mentira como exercício do seu poder em defesa do seu povo entre as nações, porque é Ele o Pai de todas as coisas, inclusive a mentira. A mentira é o controle do sim e do não. O Eterno criou luz e trevas, o bem e o mal, o cego e o que enxerga, o que fala e o que não fala, a saúde e a doença, e criou Satã, que é a diversidade, e Diabolos, que é falsidade e leviandade, personificando o sistema para controlar o sim e o não. Ele criou todas as coisas para os seus próprios fins. Paulo deixa claro, meus amigos, que o Eterno criou tudo por meio do Machia para os seus próprios fins. Colossenses 1,16: Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Veja que está claro que Satã e Diabolos estão dentro dessas evidências de Colossenses capítulo 1 e verso 16. A mentira é uma arma de salvação ou de morte, depende de quem faz uso dela. E tudo foi feito pelo único Criador de todas as coisas. Abraão, o autêntico servo de Yahweh, mentiu para se salvar da morte. Olha o que aconteceu. Gênesis 12, 11, 13. Quando Abraão e Saraí estavam chegando ao Egito, disse Abraão a Saraí, sua mulher: Bem sei que és muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então Saraí, minha esposa, diga que é minha irmã,
para que me tratem bem por amor de você e minha vida seja poupada por sua causa. E assim se fez. Agora eu pergunto, Abraão não sabia que a mentira é filha de Satanás? Claro que Abraão, servo do Altíssimo, não usaria um argumento de maldição para se salvar. Então entendemos que a mentira é uma arma do Altíssimo para a realização do bem em momentos necessários. Vejam mais um ato de salvação movido pela mentira. Agora é com Isaac. Gênesis 26, 6 a 8. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar se perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Isaac teve medo de dizer que Rebeca era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela uma mulher muito bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Agora eu pergunto, Isaac não sabia que a mentira é uma arte maligna? Você acha que o Eterno se esqueceu de advertir Isaac contra a mentira do diabo? Claro que não, mas vale ressaltar que a mentira é uma arte divina usada para o bem e para o mal, assim como a faca é feita para cortar queijo e carne, mas o homem mau corta pessoas. Exemplo, o homem é por si mesmo uma mentira e uma verdade. Ele é bom e ele é mau ao mesmo tempo. Mentira é simplesmente um argumento que nos escondem da verdade quando é preciso. Por exemplo, Paulo, se referindo aos judeus, disse em Romanos 3:7: se a minha mentira superabundou a verdade do Altíssimo, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Isto quer dizer que a mentira dos judeus contra o Salvador favoreceu a salvação para os gentios. Então eles não são culpados por essa falta de verdade neles. Para finalizar e deixar claro aos inteligentes que Deus, o Senhor dos Exércitos, é o único Criador de todas as coisas, inclusive a mentira, observem que o próprio Messias, o Machia, filho do Altíssimo, ao chegar em Israel, foi necessário que ele crescesse no meio dos israelitas, conduzindo consigo uma mentira que é o seu pseudonome. O Messias e seus aliados sustentaram a mentira do seu falso nome, para que os seus irmãos judeus não o reconhecessem e o condenassem com razão. Yeshua, nome mentiroso, e Yahushua, nome verdadeiro. Dessa feita não foi como Isaac e Abraão, que usaram a mentira para não serem mortos. Do contrário do Machia. Machia usou a mentira do nome falso para morrer. E todos que preservaram a mentira do nome falso, Yeshua, morreram odiados por causa do falso nome. Então ficamos entendidos que a mentira que faz o bem e salva é elogiada pelo Pai. Porém, a mentira que faz o mal é condenada pelo Pai. Eu prefiro nunca precisar mentir. Agora vós, todos que me ouvis, saberão responder: quem é mesmo o pai da mentira? Agora é com você. Esta é a verdade, doa a quem doer. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Se alguém quer falar comigo, então me adicione no meu Face, Ivan Lopes. E eu estou aqui para ajudar.
Claro que não.